Vamos ler mais uma vez. Se você, volte um pouquinho, velho. Adquirir sabedoria é a coisa mais sábia que você pode fazer. Diga assim: ter sabedoria, ter entendimento é a coisa mais importante da vida. A gente está numa série aqui na igreja. Esse ano de 2025 é o ano apostólico do reino de Deus, amém? A gente está numa série de mensagens e hoje eu quero continuar pregando sobre isso. E eu tenho certeza que você não vai sair daqui do mesmo jeito, porque ninguém fica do mesmo jeito quando o reino de Deus está em movimento. Nós cantamos: Senhor, venha o teu reino. Jesus nos ensinou a orar desse jeito: venha o teu reino. E nós cremos que o reino de Deus já está em movimento, e você está no lugar onde o reino de Deus se manifesta, amém? Tem alguém com fé aqui essa noite em nome de Jesus? Eu quero trazer um princípio básico para você entender algo sobre entendimento. Esses dias eu vi um negócio muito interessante na internet, que pode exemplificar as coisas que eu vou falar. Olhe para alguém do seu lado e fala assim: você também vê coisa estranha na internet? Ok. E aí eu estava vendo um negócio sobre tomate. E a frase era o seguinte: que conhecimento é você saber que tomate é uma fruta. Sabedoria é você não colocar na salada de fruta. Amém? Então presta atenção. Conhecimento é igual a informação. Se você quiser ter conhecimento, é só você se informar das coisas. Agora, existe algo entre o conhecimento e a sabedoria. Porque sabedoria, se conhecimento é ter a informação, diga comigo: sabedoria é fazer a aplicação. Então, existe algo que liga o conhecimento com a sabedoria, e isso se chama entendimento. É o que o Salomão vai dizer aqui em Provérbios, que a coisa mais importante que eu e você podemos fazer é adquirir sabedoria. Sabedoria. Nós vivemos num tempo em que a informação nunca foi tão rápida, tão precisa. A gente sabe que coisas estão acontecendo do outro lado do mundo em questão de segundos. Então a era da informação está em alta. O problema é que a gente tem enfrentado gente com muita informação, mas com pouca sabedoria. Por isso nós precisamos falar o que a Bíblia nos ensina: aquele que quer sabedoria, peça a Deus. Vamos profetizar, levante sua mão e diga assim: nesse ano eu vou agir com sabedoria. Eu vou agir com mais sabedoria. Então entender o Evangelho, entender Jesus, entender as coisas, é o que define a sua vida vai prosperar ou não. O sucesso da sua vida com Deus, ela está definida pelo quanto você conhece de Deus. Irmão, a gente pode estudar a Bíblia, a gente vai estudar a Bíblia, mas a gente não pode estudar a Deus. Não dá para a gente pegar Deus e colocar numa maca e fazer ali uma biópsia de Deus, tentar descobrir como Ele é por dentro. Não dá para fazer isso. Deus não se explica, Deus se vive. É uma experiência que a gente tem com Ele, amém ou não amém? E a palavra de Deus é a palavra dEle. Então entenda, você precisa entender algo sobre ideia. Tudo que a gente tem hoje, tudo que a gente vive hoje, já foi uma ideia de alguém. Tudo que existe hoje, já foi uma ideia. Essa garrafa de água aqui, ela existe, mas um dia foi uma ideia. O tênis que você está no seu pé, o Steve Jobs que te deu um iPhone, tudo que a gente faz hoje, o microfone, todas as coisas, um dia foi uma ideia. E ideia é um pensamento inicial. Diga comigo isso: ideia é um pensamento inicial. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu quero que você entenda. Essa noite nós vamos perguntar algo para Deus. Qual é a ideia inicial de Deus? O salmista Davi fala assim: Senhor, eu quero conhecer os seus preceitos. Me ensine os seus preceitos, a sua ideia inicial. Porque nós precisamos lembrar que existe uma resposta que explica por que Deus criou o planeta. Existe uma resposta que explica por que nós estamos aqui em um domingo à noite, com essa roupa, sentado numa cadeira, ouvindo um menino de 20 e poucos anos pregar. Aleluia. Aleluia. E esse ano se prepara porque o Maromba pastor vem. Pastor Maromba vem, falei errado. Amém. Eu gosto de fazer isso todo o culto. Coloca a mão sobre o seu corpo e fala assim: nesse ano, o meu IMC
vai voltar para a plenitude. Aleluia, você que recebe em nome de Jesus. Aleluia. Seja bem-vindo, o reino de Deus chegou. A gente precisa lembrar qual é a ideia de Deus. Qual foi a ideia inicial de Deus? Porque isso define a maneira como a gente vai viver aqui na terra. Por que que Deus criou os planetas e colocou o homem numa terra? Por que que Deus criou a lua, o sol e as estrelas? Por que que Deus nos criou? Essa é a pergunta. A ideia inicial de Deus. Então, Gênesis capítulo 1, a gente vê Deus olhando para a terra e tendo uma ideia de criar o homem. E Ele cria o homem, e eu tenho certeza que foi uma das melhores ideias de Deus. A segunda melhor ideia de Deus foi criar o homem, porque a primeira foi criar a mulher. Alguém diga amém, em nome de Jesus. Aleluia. Deus olhou para o homem e falou assim: não é bom que o homem esteja só, e fez para ele uma ajudadora. Então Deus teve uma ideia, e quanto mais longe você estiver do Senhor, mais você vai ficar perdido na vida. Ele nos criou. Então a gente precisa voltar para o nosso propósito inicial e perguntar para Deus: Deus, como Davi disse, nos ensina os seus preceitos. Nós queremos saber, Jesus. E a Bíblia diz em João capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus vem para a terra e Ele vem com uma missão: lembrar a humanidade de qual foi a ideia inicial de Deus. Quem está comigo nessa noite em nome de Jesus? Essa palavra vai mudar o seu futuro, essa palavra vai transformar a sua vida. Eu posso crer que essa palavra vai curar o seu coração de traumas. Essa palavra que Deus nos colocou aqui essa noite, ela veio para trazer salvação na sua família, na sua casa, na sua vida. Escute isso, esse não vai ser mais um ano terrível para você. Esse é o melhor ano da sua vida. Alguém recebe? Diga: eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus. Então Jesus, Ele caminha na terra, e depois, quando Ele tem 30 anos de idade, Ele começa a pregar. E quanto mais eu estudei sobre essa mensagem do reino, mais eu me apaixonei por Jesus e entendi como a gente, por não entender algo, a gente se perde na vida. O povo perece por falta de conhecimento. E aí a gente vai para a palavra de Deus. Eu quero que você leia comigo Mateus capítulo 4, versículo 17, porque essa foi a pregação de Jesus. O que Jesus falava. Se a gente pudesse sentar com Jesus, qual ia ser as palavras que Ele ia dizer? Se Jesus tivesse um Instagram, qual seria a legenda do post dele? Qual era a mensagem que Jesus carregava? Porque Jesus veio para relembrar a humanidade da ideia inicial de Deus. Então, se nós queremos saber o que Deus é o plano de Deus e qual foi a ideia de Deus, nós precisamos olhar a fonte, e a fonte é Jesus. A Bíblia diz que tudo foi criado por Ele, para Ele e por Ele, para Ele são todas as coisas. Tudo começa em Jesus, tudo termina em Jesus. Então fica tranquilo, você não está numa religião, você está no lugar onde Jesus se manifesta. Você está no lugar onde Jesus é real. Ele não é um personagem a ser estudado, Ele é uma pessoa com a qual nós nos relacionamos. Ele é aquele que mudou a história. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ele é a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, e ninguém pode ir contra Ele. Ele não conheceu a derrota, Ele só conhece a vitória. Alguém apaixonado por Jesus aqui essa noite? Somos apaixonados por Ele. Qual era a mensagem dele? A partir de então, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Volta. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Em outras versões, arrependam-se, pois o reino de Deus chegou. Essa foi a mensagem de Jesus. Parece uma mensagem tão distante de conhecimento, parece uma mensagem nada a ver, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você está pronto? Amém? Não vou falar nenhuma heresia a mim, mas você vai entender algo de Deus aqui que vai transformar seu entendimento. Porque começa Jesus dizendo: arrependam-se. O que é arrepender? Me ajuda a pregar essa noite? Amém? Tem uma pessoa linda do seu lado, fala para ela assim: arrependimento não é você sair chorando
e ir lá na frente. Isso não é arrependimento. Arrependimento é mudança de mentalidade, metanoia. Então entenda, nós estamos em um mundo em que jaz o inimigo. Nós estamos em um mundo onde a cultura desse século, ela é caída. Nós estamos em um mundo onde o amor se esfria cada dia. Nós estamos em um mundo onde os valores e princípios já não fazem mais diferença na vida de muita gente. Então nós não podemos esquecer que nós não somos desse mundo. Nós estamos nele, mas nós não somos dele. Nós somos cidadãos do céu. Entender o reino de Deus é saber que a primeira coisa que eu preciso saber para acessar o reino de Deus e voltar para a ideia original de Deus é arrependimento. E arrependimento é mudança de mentalidade. É você deixar para trás os seus pensamentos, os seus conceitos, as suas verdades, porque talvez você tenha acreditado até hoje numa verdade que não é verdade. E esse é um problema. E é por isso que talvez você ainda está aprisionado, porque você colocou a sua vida em algo que você teve como verdade, mas na verdade não era. Porque a verdade que eu conheço tem um nome: Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu profetizo sobre você que a verdade de Deus vem sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu casamento. Isso é um problema. Tem gente que às vezes pegou uma má experiência ou um trauma e colocou como verdade. Quer um exemplo? Não vou casar porque não dá certo. Não vou casar com ninguém porque não dá certo. Os meus pais não deram certo, então é isso que é a verdade. E você caminha com essa verdade, não se abre para ninguém, não consegue se relacionar com ninguém, até tenta, mas não dá certo, porque você tem colocado a sua vida numa meia verdade, ou numa falsa verdade. E a palavra de Deus nos ensina que quando Deus une duas pessoas, Ele une um propósito. Irmão, se você está respirando é porque ainda não terminou. Tem algo de Deus que Ele pode fazer na sua vida. Ele pode te dar um coração novo, e Ele vai transformar as suas feridas. Ele pode transformar os seus traumas em testemunho. Ele pode transformar as suas dores em uma bela de uma história onde Ele tem o ponto final. Quem está comigo essa noite em nome de Jesus? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Essa foi a mensagem de Jesus. É isso que Ele pregava. Escute isso, irmão. Jesus não pregava sobre prosperidade. Jesus nunca pregou sobre prosperidade, irmão. Mas sabe o que eu vejo? Ele multiplicando pães e peixes, Ele enchendo o barco de peixe, Ele pagando imposto com moeda na boca de peixe. Ele não pregou sobre prosperidade, mas aonde Ele andava, Ele carregava prosperidade. Então entenda, o reino de Deus tem tudo que você precisa. Jesus não pregava sobre fé. Ele ensinou os seus discípulos sobre o que era fé, mas Ele não pregava sobre isso. A pregação de Jesus era uma: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Ele não pregou sobre fé, mas Ele caminhou em fé. Ele curou em fé, Ele fez milagres através da fé, e Ele ensinou pessoas. As pessoas vinham para Ele com pedidos de cura, e Ele falava assim: olha, vai, a tua fé te salvou. Porque o reino de Deus não é só palavras, o reino de Deus também é poder, é ação, é movimento, é a glória de Deus. O reino de Deus transforma dias comuns em dias sobrenaturais, e é isso que Ele vai fazer nesse domingo normal da sua vida. Não sei como começou o seu dia, mas eu sei como vai terminar. Você levantando a sua mão, comendo um pão que representa o corpo dEle, e bebendo vinho que representa o sangue de Jesus, e Ele escrevendo uma nova história na sua família hoje. Aleluia, aleluia. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Jesus. Alguém levante a mão e diga: eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Em Mateus capítulo 5, versículo 4, Ele senta para falar no Sermão do Monte. São as primeiras mensagens de Jesus. Então Ele começa dizendo aqui, felizes os que choram, pois serão consolados. Por quê? Porque o reino de Deus chegou. Escuta isso, irmão, vou falar bem baixinho. O reino de Deus é alegria.
O reino de Deus é alegria. Se alegre. Você que plantou chorando, você colherá em alegria. Eu declaro em nome de Jesus, onde o diabo tem tirado a sua alegria, essa noite ele perde a força, e o reino de Deus devolve alegria no seu coração. Essa noite Ele devolve alegria para você viver a vida. Essa noite Ele devolve alegria para você levantar pela manhã. Porque é isso que o diabo quer fazer com a gente. Ele quer roubar a nossa alegria, mas ele não pode, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Aqueles que confiam no Senhor serão como os montes e não serão abalados. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Se alegre, pois o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. O reino de Deus. Será que alguém pode dar um brado de alegria ao Senhor? Aleluia, aleluia. Versículo 5 do mesmo capítulo, ele continua: felizes os humildes, pois herdarão a terra. Pois herdarão a terra. Você sabe qual é o maior inimigo do reino de Deus? A religião. A religião é o inimigo do reino de Deus. Escuta isso, irmão. Jesus não tinha problema com os pecadores. Aliás, Ele era amigo dos pecadores. Ele almoçava com os caras, jantava com os caras. O verdadeiro inimigo, quando Jesus estava aqui, era os religiosos, a religião. E a religião, a tentativa frustrada do homem se conectar com Deus. Então escute isso, não quero ferir nenhuma religião, mas eu quero te mostrar algo pela palavra. Nós não somos uma religião. Igreja Vitória em Campo Grande, a mais apaixonada por Jesus, não é uma religião. Sabe por quê? Porque religião, ela quer fazer você, ela quer te encher de rito religioso, para você não pensar no vazio que está no seu coração. Então ela te enche de coisas para você fazer, um monte de coisa para você fazer, para você não lembrar que tem um vazio no seu coração, que só pode ser preenchido pela presença de Deus. E a gente vê pessoas pelo mundo, vivendo diversas religiões, uma tentativa frustrada de conectar o espírito, a natureza com Deus. Não vai conseguir. Jesus enfrentou isso. Os religiosos não reconheceram Jesus como o Rei dos Reis. Então a religião, ela se levanta toda vez que a gente começa a falar do reino. Eu já estou preparado, porque eu sei que esse ano é o ano de maior colheita dessa igreja. Mas eu também sei que quanto maior é a colheita, mais serão os perseguidores, os opositores. Vem em mim. Você vai encontrar uma igreja que as portas do inferno não prevalecem. Pode vir que você vai encontrar uma igreja de pessoas que caminham pela palavra de Deus. Nós somos uma igreja que é invencível. Aqui não tem espaço para religião, porque a religião diz para você que você não é digno de receber Jesus. A religião diz para você: vive triste aqui na terra, sabe? Não fica perdendo tempo aqui na terra não, porque a vida é só no céu. A religião fala para você assim: olha, não, aqui na terra é sofrimento. Aqui na terra você tem que ser assim, abaixa a cabeça, vai chorando, geme e chora. Mas é isso que Jesus fala. Sabe o que Jesus fala? Felizes os humildes, pois eles herdarão a terra. Escuta isso, irmão. Reino de Deus não é você se ficar preparado para ir para o céu, não. O reino de Deus é você conhecer Jesus e caminhar aqui nessa terra em plenitude de vida. É nessa terra que a gente vai herdar sim o reino de Deus. Sabe por quê? Porque a ideia inicial de Deus foi criar a terra e dar ela para o homem. Salmo 115, capítulo 15 diz isso, que os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu para os filhos do homem. Significa que se prepara, porque esse ano você vai colocar muito terreno no seu nome. Eu vou dizer mais uma vez aqui nessa igreja: se prepara, porque esse ano essa cidade vai ser tomada pelos filhos do Senhor. Essa terra é nossa. Nós somos aqueles que herdam a terra. Eu acreditei no evangelho do seguinte: a gente é crente, vamos se fechar dentro da igreja, e quando o trombeta tocar nós sai. Aí sabe o que a gente fez? A gente matou empresários,
A gente matou artistas, a gente matou médicos, doutores, porque tudo isso é do diabo. Fica aqui escondido, vamos ficar escondido, ninguém sai daqui. Não vai no aniversário da família não, e olha lá, tem demônio lá. Demônio tem na língua do religioso, é aí que tem. Porque se nós somos o sal da terra, existe uma terra que precisa de tempero. Existe uma terra que precisa entender que Jesus morreu na cruz e Ele fez nova todas as coisas. E talvez um dia o homem perdeu sim um acesso às coisas desse mundo, mas chegou a hora da igreja marchar nessa cidade. Escute isso, Campo Grande vai saber, só o Senhor é Deus. Campo Grande vai saber, só o Senhor é Deus. Por isso eu quero profetizar que seja restaurado o altar do Senhor. Eu declaro que a arte seja restaurada para a glória do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, homens e mulheres caminhando por essa cidade, declarando: o reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou. Levanta sua mão, eu quero profetizar sobre você. Eu não sei qual área você trabalha, eu não sei qual lugar você está, mas eu declaro que a partir de hoje, aonde você chegar, seja num hospital, seja numa empresa, seja nas ruas da cidade, você carrega o reino de Deus. E aonde o reino de Deus chega, o império das trevas tem que sair. Aonde o reino de Deus chega, o império das trevas tem que sair. Se ele entrou por um caminho, por 7 caminhos ele tem que fugir, porque o reino de Deus chegou. Que venha o teu reino sobre nós, venha o teu reino sobre nós. Se você crê, aplauda o Senhor bem forte, em nome de Jesus. Nós profetizamos, Senhor, empresários que carregam a cultura do reino. Nós declaramos, Senhor, em todos os 7 montes da sociedade, na educação, na arte, no esporte. Nós declaramos, Senhor, nos prepara para isso. Eu declaro em nome de Jesus. Você que tem sonhado com coisas e tem achado impossível, essa noite Deus manda dizer para você: não há nada impossível para Deus. Os humildes herdarão a terra. Os humildes herdarão a terra. A religião fala pra gente assim, que humildade é você ser miserável. Isso não é humildade. Sabe o que é humildade, irmão? É você saber. Humildade é você saber que, mesmo sabendo mais que o outro, você não ostenta, não esnoba, você com sabedoria age, porque você começa a caminhar controlado pelo Espírito do Senhor. Humildade é o lugar onde Deus habita, no coração de homens humildes, que sabem e reconhecem que se eu tenho algo na minha vida, não foi por meu mérito, mas foi pela glória de Deus. Irmão, escuta isso. A pior pessoa dessa igreja sou eu. A gente pensa que pastor e pastora, a pastora Raíssa tem o coque, que ela é a rainha do coque, sapatinho de fogo, não erra. Ela é toda de oferta, de finança. Esses dias quase eu devolvi para minha sogra. Aqui nessa igreja você precisa entender algo. Você está numa igreja onde as pessoas são imperfeitas, mas Deus é perfeito. Humildade não é você se achar melhor que o outro. Isso não é humildade, irmão. Na verdade isso é orgulho. Humildade é você saber o seguinte: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele também é Deus. Então se eu comprar uma BMW, Deus me deu. Ou se não, se eu andar num Onix por muitos anos, é Deus também. Em todo momento é Deus na minha vida. Não é o que eu tenho que me define, não é o que eu faço que me define, não é o que as pessoas pensam de mim que me define, não são os meus traumas, nem minha família, nem a cultura dessa cidade. O que me define se chama a palavra de Deus, o reino de Deus.
E no reino de Deus Ele diz para mim e para você: nós somos filhos herdeiros do Senhor. No reino de Deus Ele fala para você que o seu pecado não pode afastar você do amor dEle. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem seu presente, nem o passado, nem anjos ou demônios pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E Ele nos faz muito mais, muito mais, muito mais que vencedores. Aleluia, aleluia. Como eu amo esse Deus. Esse é o ano do reino de Deus. Esse é o ano que a sua família vem para Jesus, irmão. Esse é o ano que Ele restaura o seu casamento. Eu quero profetizar sobre você. Você que tem enfrentado uma doença, escute isso que eu vou dizer para você. Essa noite Deus vai curar você, porque isso é o reino de Deus. Jesus caminhava pregando sobre o reino e curando pessoas. Ele caminhava sobre o reino. Vamos ler Mateus capítulo 5. Eu já nem sei onde anotei isso. Versículo 27. Chutei, vamos ver se é esse. Não lembro. Misericórdia, Jesus, me ajuda na minha mente. Mas a Bíblia diz assim, acha para mim por favor, que Jesus passava e Ele falava sobre o reino de Deus, mas ao mesmo tempo Ele curava os enfermos, libertava os cativos, curava pessoas de doença. Ele falava sobre o reino, mas a ação dele era poder. Ele pregava sobre o reino: se arrependa porque o reino de Deus chegou. Mas não era apenas um discurso motivacional de um pastor arrumadinho em cima de um palco cheio de LED. Não, Jesus falava sobre o reino, mas as pessoas não ficavam do mesmo jeito. Elas eram curadas de doenças que não tinham cura, restauradas no coração. E é isso que eu declaro sobre a sua vida. Se você tem enfrentado alguma enfermidade, eu profetizo sobre você: o reino de Deus chegou na sua vida hoje e Ele tem cura para você. Eu vou dizer mais uma vez: Ele tem cura para você essa noite, em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus: o câncer perca a força agora. Eu declaro em nome de Jesus: você que tem sentido muita azia no seu estômago, essa é a noite que Deus cura você de toda azia e gastrite, em nome de Jesus. Eu declaro sobre você que tem sentido dores nas costas, essa é a noite que Deus cura o seu coração, cura suas costas, e você não vai precisar fazer nenhuma cirurgia. Eu declaro sobre você que tem sentido o seu coração com arritmia, e você foi no médico e o médico disse: você está com arritmia. Eu declaro sobre você essa noite: Deus cura o seu coração e coloca o seu coração para bater no tempo certo, em nome de Jesus. Nós profetizamos cura sobre os corações, nós declaramos cura na sua alma, nós declaramos cura sobre o seu corpo, pelo poder do nome de Jesus. E alguém diga amém nessa igreja: amém e amém. Aleluia. Isso é o reino de Deus. Isso é o reino de Deus. Romanos capítulo 14, versículo 17. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você está de frente para um homem, para um jovem pastor que enfrentou crise de ansiedade e depressão. Então eu sei o que é acordar sem paz, dormir sem paz. Eu sei o que é ter angústia. Agora, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu tive sim depressão e ansiedade, mas Jesus me curou. Então talvez você possa estar passando isso hoje. Talvez possa ser um deserto seu hoje, a falta de paz. Eu profetizo que a palavra de Deus diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Você pode colocar a mão no seu coração, todos, diga assim: eu declaro que a paz de Deus, que excede o entendimento, venha sobre mim agora. E todo lugar que veio tempestade, que se acalme agora. Eu declaro paz no meu coração, em nome de Jesus. Fica com a mão no seu coração. Eu quero orar por você que toma remédio para dormir, para acordar, para ter ânimo. Eu profetizo que essa noite você larga o remédio em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida: essa é a noite que você vai saber
que a paz que você precisa não está no remédio nem nas pessoas, mas está em Jesus Cristo, o verdadeiro Deus. Eu declaro em nome de Jesus o reino de Deus agora sobre o seu coração, e devolvendo a paz que o diabo roubou de você. Eu declaro em nome de Jesus gatilhos emocionais percam a força agora. Eu declaro em nome de Jesus angústia no coração perca a força agora. Nós reivindicamos o que vem de Deus. O reino de Deus é paz, o reino de Deus é paz, e Ele é o príncipe da paz, Ele é o príncipe da paz. Nós profetizamos agora, Jesus, a paz que excede o entendimento sobre os nossos corações, em nome de Jesus. Se você crê, diga: eu recebo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O reino de Deus é alegria. Para cada dia de vergonha, Deus tem para você dupla honra. Para cada dia de vergonha, Deus tem para você dupla honra. Nós declaramos, Senhor, alegria. Nós declaramos alegria no nosso coração. Nós declaramos alegria no nosso coração, Jesus. Mas o reino de Deus também é justiça. Diga comigo bem forte: justiça. Diga mais uma vez: justiça. Por que o reino de Deus é justiça? Pergunta para quem está do seu lado: por que o reino de Deus é justiça? A Bíblia diz que nós estávamos em pecado, que nós estávamos longe de Deus, e o salário da morte, do pecado, era a morte. Esse era o nosso destino. Não era a ideia inicial de Deus, mas por causa do homem, o pecado entrou no mundo, e por causa do pecado, a gente sofre até hoje. Longe de Deus é impossível viver. Então Jesus vem para a terra, Ele vem com uma missão de nos justificar. Quando Ele aparece para João Batista está pregando, e João Batista era um profeta de Deus que pregava uma só mensagem: arrependam-se, porque o reino de Deus chegou. Então Jesus aparece, Ele fala assim: eu quero que você me batize, João. Ele fala: não sou digno nem de desatar os seus sandálias. Então Jesus diz: você precisa me batizar para que se cumpra a justiça. Então Jesus, Ele vem para a terra, nos mostra como viver, nos ensina, nos traz salvação, redenção. E na cruz Ele se torna o Cordeiro de Deus. Na cruz a Bíblia diz que Ele pegou a nossa dívida, a dívida que era contra nós, e cravou-a na cruz. Ele pegou o boleto que Satanás tinha para receber do ser humano, pegou aquele boleto e pregou na cruz e declarou: você não pode mais condenar o homem, eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é a nossa justiça, não a da terra. O reino de Deus é justiça porque Ele nos dá acesso livre ao Senhor. O reino de Deus é justiça porque Ele fala para você que existe uma mesa na presença de Deus, que tem lugar para você que é pecador também. Pastor, é sério que tem lugar para pecador? Aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Aquele que diz que não peca já mentiu e já pecou. A diferença aqui a diferença é o seguinte: eu gosto daquela frase: nós não somos um pecador lutando para ser santo, nós somos santos e resistimos ao diabo. E quando pecamos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E se pecarmos, não é para longe de Deus que nós vamos, é para perto dEle, porque é o sangue dEle que nos limpa. O diabo mentiu para você, colocou vergonha no seu coração, e pela religião ele disse para você que o seu pecado é muito grande, você não pode sentar na mesa com Jesus. Mas eu estou aqui para te dar uma notícia: seja bem-vindo, porque o reino de Deus chegou. E há uma mesa preparada para você aqui, para lembrar você que atrás do seu pecado, o Senhor brilhou a luz da vida, que Ele não te condena mais, o diabo não pode te condenar mais, e essa noite o pecado ele perde a força em você.
Essa é a noite que Deus livra você dos vícios. Essa é a noite que Ele livra você do caminho perdido. Essa é a noite que Ele coloca você de volta para o caminho. E João 14 diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a nossa justiça. O diabo não pode mais tocar na sua família, tocar em você. Essa noite a maldição é quebrada na sua história, porque o reino de Deus chegou. Pelo amor de Deus, alguém para celebrar Jesus aqui nessa igreja? Será que alguém pode celebrar Jesus aqui? Ele é a nossa justiça. Ele é a nossa justiça. E ele fala que o reino de Deus, ele começa a ensinar. Ele conta uma história do filho pródigo. A história não era real, ele contou para falar sobre o reino. Porque a religião fala que ninguém pode, ninguém é merecedor, ninguém tem acesso a Deus. Eu li uma vez na Bíblia que o dia que Jesus morreu na cruz, o véu do templo foi rasgado. E não há mais separação. Não há mais separação. Você está a uma oração de distância de Deus. Então, em nome de Jesus, eu declaro sobre você que não se sente merecedor. Essa é a noite que Deus põe você de volta para a mesa, para falar para você que você nunca vai vencer o pecado. Por isso que Ele veio na cruz vencer por nós. Não é o seu esforço, é a graça dEle. Por muito tempo eu tentei vencer o pecado, nunca consegui, até que eu descobri o segredo. A gente não vence o pecado, a gente se apaixona por Jesus. Quanto mais apaixonado por Ele, mais você percebe que você não precisa de algumas coisas. Quanto mais apaixonado por Jesus, você percebe que aquelas coisas que você fazia já não cabem mais. Você não precisa mais. Quanto mais apaixonado por Jesus, mais você descobre que não tem vida melhor do que uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. E como profeta de Deus, eu declaro sobre você: 2025 é o ano que Deus vai guiar os seus passos. 2025 é o ano que Deus vai colocar você para os relacionamentos certos. 2025 é o ano que Deus vai colocar você perto de pessoas certas. 2025 é o ano que Ele vai abrir as portas sobre a sua vida. Em nome de Jesus, Ele é a nossa justiça. Quem recebe essa mensagem em nome de Jesus?